Boa noite, senhores vereadores, também a todos que nos acompanham pela internet. Solicito da senhora segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Alceu Antônio Mazieiro. Presente. Celso Roberto Pegorim. Presente. Edson Rinaldo Espírito. Presente. José Eduardo Trevisan. Presente. José Lourenço. Presente. Mara Valdo. Presente. Cristina Cury, presente. Marta Maria Vicky Martins. Presente. Maurício Godoy Prado. Presente. Havendo número legal, inclusive para deliberações, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Antes de dar início ao expediente, serão colocadas em votação a ata da 9ª sessão ordinária e a ata da 12ª sessão extraordinária. Como as cópias das atas já foram previamente disponibilizadas a todos os vereadores, dispenso as suas leituras e as coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com as atas, permaneçam como estão. Aprovadas 2 atas. Dando início ao nosso expediente, vamos primeiramente às leituras das correspondências recebidas na casa. Solicito do primeiro secretário que faça suas leituras. Ofício número 98/2020, Saidoco, balancetes da receita e despesa do Saidoco referente ao mês de maio de 2020. Relatório do controle interno número 05/2020 do Saidoco. Ofício número 14/2020, Prefeitura Municipal, balancetes da receita e das despesas e a relação de pagamentos relativo ao mês de maio de 2020 da Prefeitura Municipal. Ofício 21/2020, Prefeitura Municipal, resposta ao ofício número 20 de 2020 da Câmara Municipal. Ofício 23/2020, Prefeitura Municipal, resposta ao ofício número 25/2020 da Câmara Municipal. As correspondências e os respectivos documentos ficarão à disposição na casa. Prosseguindo, vamos à leitura do único projeto que deu entrada na casa. Solicito ao primeiro secretário que faça sua leitura. Projeto de Lei Legislativo número 3/2020, de autoria do vereador Maurício Godoy Prado, que dispõe sobre obrigatoriedades referentes ao projeto de iluminação pública de novos empreendimentos no município de Dois Córregos. Encaminho esse projeto às comissões de Justiça e Redação e de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas para a elaboração de seus pareceres. Dando continuidade ao nosso expediente, vamos passar a leitura das indicações que foram apresentadas. Após o término das leituras, a palavra poderá ser solicitada para justificativas e comentários. Solicito então ao primeiro secretário que faça as leituras das indicações. Indicação número 25/2020, de autoria da vereadora Mara Valdo, que seja determinado ao setor competente da Prefeitura Municipal realizar o recapeamento do asfalto na rua Ribeirão Preto, até Rua do Esporte, Avenida Mineiro TT. Indicação número 26/2020, de autoria da vereadora Mara Valdo, de que a senhor chefe do Poder Executivo verifique a possibilidade de reconstruir a quadra poliesportiva Antônio Zago, localizada no bairro Jardim Paulista, revitalizar a área em seu entorno e instalação de academia ao ar livre. Indicação número 27/2020, de autoria da vereadora Mara Valdo, que o senhor chefe do Poder Executivo Municipal verifique a possibilidade de proceder à instalação de academia ao ar livre no bairro Residencial Coimbra. Indicação número 28/2020, de autoria da vereadora Mara Valdo, que seja a solicitação do Executivo Municipal que o setor responsável tome providência na rua Antônio Martins Marcelino, no bairro Chacras, Califórnia. O local precisa de galerias para escoamento correto de água. Indicação 29/2020, de autoria da vereadora Mara Valdo, que a solicitação do Executivo Municipal que o setor responsável tome providência na Avenida Antônio Vanoni, no bairro Parque Aparício Fagundes. O local precisa de galerias para escoamento de água que fica empoçadas na guia. Indicação número 30/2020, de autoria da vereadora Mara Valdo, que seja determinado ao setor responsável que providencie uma lombada na Avenida Piracicaba, 585, Jardim Paulista, próxima à Casa de Carne Avenida. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, presidente. Com a palavra. Só queria falar a respeito da indicação número 26, da possibilidade de se reconstruir a quadra poliesportiva Antônio Zago, lá no Jardim Paulista. Reiterar essa indicação, que eu já fiz ela também, um pedido da família. Essa quadra que é exemplo do centro de eventos, a exemplo da ponte da Davi Monteiro,
da incubadora de empresas. São 4 obras que foram feitas em um outro governo e que caíram todas. Essas 3 últimas já reconstruídas, ou centro de eventos em construção, e eu peço agora ao prefeito, reitero essa indicação, que essa quadra também seja reconstruída. Eu sou mais novo aí do que vocês. Essa quadra, então, no Jardim Paulista tinha cobertura antes? Não, cobertura não. Nunca teve. Cobertura nunca teve. Ela teve o alambrado, a quadra, as traves, uma revitalização ali, que caiu-se tudo. Esse alambrado foi levado para o almoxarifado e foi embolado lá em gestões anteriores aí, junto com o ferro velho lá. Mais algum vereador? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. A incubadora de empresa foi feita em qual gestão? O vereador Tião pode informar? Incubadora de empresa, se eu não estiver enganado, foi feita na administração do Buchinha e caiu com aquele vendaval que passou. Eu acho que ela foi começada na administração João Mazieiro, se eu não me engano. Se eu não estiver enganado, viu, vereador? Iniciada, sim. Foi meu pai que iniciou ela e ela foi terminada na administração, se eu não estiver enganado, como estou dizendo, na administração do Buchinha. Que a exemplo, como eu disse, foi uma obra que caiu, centro de eventos também, que caiu, ponte da Davi Monteiro, que rodou, e a quadra Antônio Zago também, que após 3 ou 4 meses foi ao chão. Com a palavra, presidente. Com a palavra. Eu também sou nova, mas me lembro muito bem do vendaval, né? Que não só derrubou a incubadora, como também derrubou o centro de eventos, que estavam no mesmo circuito, à frente da Santa Casa. Muitas casas que estavam ali no segmento, né, da onde passou o mini furacão. Então, eu acho totalmente deselegante associar que a obra caiu, que a obra foi destruída, incitando, de uma certa maneira, que foi mal construída, né? Quanto às adversidades da natureza, a gente não tem controle e a gente teve problemas sérios, não apenas nesses patrimônios aí, e foi bem, na época, bem colocado que se tivesse passado pela MFEI, um pouquinho mais, teria pego a escola também. Então, até que eu lembro, na época, graças a Deus, que ele fez um circuito de não tanto risco, né? Pegando uma área, também um lado do centro de eventos, pegando a incubadora em cheio, algumas casas que estavam ali em volta também, à frente da Santa Casa eu retomo. Então, associar a obra de baixa qualidade a um súbito da natureza, eu acredito que seja totalmente aí, sem fundamento. Esse é o meu posicionamento. Como de costume, a indicação será as indicações serão devidamente encaminhadas à Prefeitura. Vamos passar agora aos requerimentos que estão na nossa pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça suas leituras para que sejam deliberados. Requerimento número 36, 2020, de autoria do vereador Edson Reinaldo Espírito, requer informações e documento a respeito do servidor da Prefeitura de Dois Córregos, José Wagner Luiz. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, presidente. Com a palavra. Eu só quero já deixar claro o meu voto, que a exemplo de todos os requerimentos que vêm sendo protocolados nesse período de pandemia, meu voto vai ser contrário. Os vereadores que estiverem de acordo com este requerimento permaneçam como estão. Aprovados com 5 votos a 3. Requerimento 37, 2020, de autoria do vereador Maurício Godoy Prado, requer atas, termos de homologação, extrato de contrato e contratos administrativos oriundos dos pregões eletrônicos número 1 a 26, 2020. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Os vereadores que estiverem de acordo com este requerimento permaneçam como estão. Aprovados por 5 votos a 3. Continuando, vamos passar as moções que estão na nossa pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça as leituras de suas emendas para que sejam deliberadas. Moção 13, 2020, de autoria da vereadora Maravaldo. Moção de aplauso ao empresário e político Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Os vereadores que estiverem de acordo com esta moção permaneçam como estão.
Aprovado. Moção número 14, 2020, de autoria da vereadora Maravaldo. Moção de aplauso ao empresário, professor, poeta e presidente do Instituto Usina de São José, Eduardo Mendes de Mendes de Dois Córregos. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Os vereadores que estiverem de acordo com esta moção permaneçam como estão. Aprovado. Moção 15, 2020, de autoria do vereador Maurício Cinho. Moção de congratulações ao Dr. José Eduardo Mendes Camargo pela inserção do projeto Indústria e Coronavírus do Senai na comunidade de Dois Córregos. Alguém gostaria de fazer uso da... Senai, César. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Os vereadores que estiverem de acordo com esta moção permaneçam como estão. Aprovado. Moção 16, 2020, de autoria do vereador Maravaldo. Moção de aplauso ao senhor Júlio César Franco, segundo sargento de Polícia Militar do Estado de São Paulo, em Dois Córregos. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Eu fiz essa moção porque o sargento deixou de trabalhar aqui na nossa cidade, e essa moção é para agradecer o excelentíssimo trabalho que ele fez aqui na nossa cidade. Os vereadores que estiverem de acordo com esta moção permaneçam como estão. Aprovado. Deixa eu ver aqui. Moção número 17. Um minutinho só. Moção número 17, 2020, de autoria dos vereadores Mauricinho, Celso Goberto Pegorino, Dinho Espírito, Trevisan, Cristina Cury. Moção de repúdio à conduta da vereadora Mara Silvia Valdo por ter publicado notícia falsa sobre a existência de denúncia acerca de irregularidades no abrigo emergencial de Dois Córregos. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Queria pedir autorização para usar a tribuna. Pode ir. Boa noite, senhores vereadores, público que nos acompanha. Bom, uma moção de repúdio foi feita por 5 vereadores desta casa, a minha pessoa. Queria agradecer aqui o Zé Lourenço pela sensibilidade de não ter assinado essa moção e dizer que quem assinou essa moção concordou com o que estava escrito lá. Né? São palavras duras. Fiquei muito triste quando vi a assinatura da Cristina Cury, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, faz 30 anos que a gente tem amizade. E ela sempre me mostrou ser uma pessoa justa, sensata, honesta, e nem sequer ouviu o que eu tinha para falar. Liberdade a gente tem de conversar, sempre veio me perguntar as coisas, a gente sempre conversou. E num momento desse, quando eu vi sua assinatura, eu não acreditei. Uma pessoa que eu sempre idolatrei, que eu tinha lá atrás. Achei que você era uma pessoa honesta, que trabalhava pela cidade, que tinha boas ideias, que não tinha lado, né? Uma pessoa justa. Foi o que você me pregou a vida inteira. Fiz até um título de cidadão Dois Córreguense. E você me assina uma moção de repúdio. Isso vai fazer um pingo na minha trajetória política. O que fizeram, isso daqui é para sujar a trajetória política da gente. É por isso. É esse pingo, né? E eu vi quando foi ler a moção, 2 vereadores trocaram a máscara e colocaram uma máscara de Pinóquio. Que foi o que me repudiaram no Face. Tanto Transnotícia, né, com o Arthur, tanto Rádio Cidade, com 7 administradores, que tem lá as pessoas que falam lá no Rádio Cidade, vereadores. Enquanto os vereadores estavam rindo, festejando, as pessoas repudiar, as pessoas criticar, né, sem saber o que realmente estava acontecendo. Eu recebi dezenas de mensagens
de pastores e pessoas da sociedade dizendo: árvore que não dá fruto não é apedrejada. Não rebata, você vai ter o seu momento oportuno para esclarecer. E meu momento oportuno é hoje, para esclarecer o que realmente aconteceu. Né? Por isso que, em momento nenhum, falei com ninguém. Né? Então, na verdade, são conclusões que vocês tiraram. Ah, repudiou. Até escreveram aqui na moção, palavras duras. Eu sei até quem escreveu isso. Interpretação, graças à mentira contida nos subscritores da presença moção, repudiar essa conduta nefasta e criminosa. Me chamaram de criminosa por eu ter feito uma matéria no Face. Uma matéria que eu vou falar para vocês, que eu acredito que é verdade, que realmente houve denúncia. Essa é minha opinião. Eu tenho essa opinião, que realmente aconteceu isso. Por quê? A Drades, o presidente até fez um ofício perguntando para a Drades. Eu também liguei lá, falei para a Fátima. Fátima, realmente teve denúncia? Não, não teve. Aqui no ofício também está falando que não teve denúncia. Não teve denúncia formal. Escrita, com nome, assinado. Essa não teve. Mas vamos perguntar para a Caroline se não teve uma orientação da Drades. Tanto é que hoje ela saiu de lá. O abrigo emergencial mudou de lá e veio aqui na casa de brinquedo. Por quê? Porque o prefeito quis? Porque lá era um espaço que vocês deveriam ter visitado, um espaço amplo, onde via todas as pessoas que estavam ali, banheiro masculino e feminino separado. Por que saiu de lá e veio para cá? Foi o prefeito que quis? Ou realmente teve uma denúncia? Eu continuo acreditando que teve uma denúncia. Eu continuo acreditando. E não só eu. Não é só eu que acredito, não. O prefeito também acredita. Juninho, põe um vídeo, por favor. Estamos o momento. O momento é difícil, é de uma pandemia. Ah, mas por que então colocou a briga emergencial lá, se não pode ter? Não pode ter em tempo regular. Nós decretamos estado de calamidade pública no município e estado de emergência no Brasil inteiro. Não pode a Drades de Bauru vir falar nós tivemos uma denúncia e não pode ser lá. Pode! O que não pode é a pessoa que mora na rua ficar passando frio e está sujeita a ser contaminada com coronavírus. Então, nós estamos no momento. Então, isso que fala. Eu tenho até o Dr. Link que vai participar da próxima live minha. Então, eu queria deixar claro isso, que não sou eu que acredito, não. O prefeito também teve a notificação, também teve a orientação que tinha que mudar. Ou fecha ou muda de lugar. Aqui não pode. Aqui não pode gastar o dinheiro federal aqui. E o prefeito reunido, através da comissão, do presidente, dos idosos, do Conselho dos Idosos, o Júnior, junto com a Caroline, junto com a comissão, encontraram a casa de brinquedo. Porque o prefeito não ia alugar por 3 meses uma casa de R$5.000 e mudar e tirar o abrigo emergencial de lá, sabendo no momento de emergência que nós estamos vivendo. Eu gostaria que o senhor presidente, o Mauricinho, explicasse para a gente, para os vereadores, para a população, por que ele falou para a Martinha, perguntou para a Martinha se realmente a Drades veio aí, se teve denúncia, ou se a Drades veio fiscalizar. Eu gostaria que o senhor respondesse para a população. Com certeza. Comentaram comigo no dia de tarde, como os 3 vereadores, Tião, Martim e Mara, são os próximos a prefeito. A Martim acabou de chegar, eu estava muito preocupado. Ela foi a primeira que chegou aqui, eu perguntei. Martim, é verdade que denunciaram, fizeram alguma coisa com o abrigo, não sei o quê? Falou, não sei, estou chegando agora. Isso, perfeito. Foi o que eu também coloquei. Espera aí, Martinha, um minutinho só. Foi também o que eu fiquei sabendo, que teve denúncia. Que a Drades também veio aí, eu também fiquei sabendo. Por isso que eu postei. Por isso que eu coloquei a matéria, essa é minha opinião. Mostra para mim aonde que eu cometi crime. Mostrando, colocando a minha opinião, que crime que eu cometi? Nenhum. Agora, vereador não pode mais explanar sua opinião.
Não posso mais colocar lá no Facebook e levar informação para a população do que eu ouvi. Eu ouvi isso também, que a Drades também estava aí, que teve denúncia. O prefeito confirmou. Essa é minha opinião. Que crime que eu cometi? Nenhum. Eu trabalho para o povo. Eu venho aqui fazer o meu trabalho e levar informação para o povo. E levar resultado para o povo. A gente precisa parar de fazer politicagem e começar a fazer política. Unir todo mundo em favor da cidade. É isso que nós precisamos. Trabalhar em favor da cidade. É isso que eu faço. Sabe, eu não dependo do dinheiro daqui para sustentar minha família. Como muitos dependem. O trabalho meu é lá na vidraçaria. Se eu tiver que pôr vidro, eu vou. Se eu tiver que carregar uma lata de tinta, eu carrego. Eu não dependo disso daqui para colocar sustento dentro da minha casa. Isso daqui eu faço porque eu gosto. E eu tenho resultado do povo. E o povo está feliz com o que eu estou fazendo. Porque senão eu não tinha recebido centenas, milhares, está quase chegando lá, com a situação que vocês estão me colocando. Né? Tentando fazer, tentando derrubar uma trajetória política. Uma trajetória política, é isso, tentando manchar com uma moção de repúdio, colocar um pinguinho lá. Não é isso que a população está vendo. Juninho, solta o áudio, fazendo favor. Só mais um áudio para encerrar. Eu estou passando para você, Mara, que ele já faz 3 dias hoje que ele está pedindo para mim dar satisfação para você, te agradecer, mas como eu passei mal, né, tive internada no isolamento aqui da Santa Casa, foi feito todos os exames, foi constatado Covid-19, estou em quarentena em casa, gastamos muito com medicamento. E estamos gastando, a primeira etapa de medicamento ficou em R$200 e estamos gastando. Eu ainda não estou bem, né? As meninas vieram aqui em casa, hoje faz 3 dias, fizeram o exame de sangue, ligaram à noite do mesmo dia, porque o resultado sai após 15 minutos, mas depois elas ligam. Foi positivado, eu ainda estou em quarentena e debaixo de cuidados. E agora eu vim dar satisfação para você e te agradecer. Te agradecer mesmo pelo seu carinho, pela sua dedicação e pela sua humanidade que você tem para com as pessoas mais pequenas, com a pobreza, principalmente com a pobreza. Que você é muito humana, você é uma pessoa especial para nós. Tá bom, Mara? Tenha um bom dia, que Deus te abençoe. Um abraço. Dessas mensagens, eu tenho dezenas. Poderia colocar várias para vocês ouvirem. Várias. É esse o meu trabalho. É essa a minha recompensa. De poder levar para as pessoas mais humildes uma palavra de carinho, uma ajuda. É isso que a gente faz. Eu agradeço a Deus todos os dias por conseguir ajudar uma pessoa por dia. Eu agradeço. É por isso que eu estou nesse lugar aqui, na Câmara, fazendo o meu papel. É para poder ajudar as pessoas. É para poder levar informação para as pessoas. É isso. A minha opinião vale a pena. E eu sou mulher de sustentar minha opinião até o fim. Ainda acredito que teve denúncia. Ainda acredito. E não foi só eu. Tanto é que o presidente também ouviu falar, e assim o boato se correu por aí. Que recebeu a Drades aí, que teve denúncia. O abrigo saiu de lá, hoje se encontra aqui na antiga casa de brinquedo que foi desativada, está ali para receber, mais acho que uns 60 dias aí, as pessoas carentes de rua. Parabéns, prefeito, pelo que você vem fazendo pela cidade. Humanamente, humanidade, é isso que nós precisamos. Obrigado, boa noite. Com a palavra, presidente. Não, antes, só quero fazer um comentário. Presidente, pela ordem, como eu fui citada, eu gostaria de... Não, todos vão ter a oportunidade de falar. Só queria fazer um comentário aí, antes da vereadora Cristina se pronunciar.
Porque ao contrário de você, vereadora Maravaldo, na hora que eu fiquei sabendo, eu fui perguntar para uma vereadora que está perto do prefeito, não fui correndo postar no Facebook, contar para todo mundo. Primeiro eu queria ter certeza do que aconteceria, não contar para o Facebook. Pode falar, vereadora Cris. Eu também perguntei para o prefeito. Posso falar, presidente? Pode falar, Martinha. Naquele dia que eu estive aqui na Câmara e conversei com o senhor, fiquei preocupada, né? Teve uma reunião que eu pedi, inclusive, para o prefeito, com relação ao coronavírus, ao que estava acontecendo, aos testes, como seria feito. E aí o prefeito convidou a Mário e o Tião para estar presente. O Tião estava lá também. Eu fiz essa pergunta para o prefeito. Falei, prefeito, existiu alguma denúncia sobre o abrigo? Falei, né, porque o Mauricinho perguntou para mim, então eu queria perguntar para o senhor. Ele não me respondeu, nem sim, nem não. Né? Então, foi isso que aconteceu nesse dia, o Tião estava lá. E aí, eu queria deixar bem esclarecido, porque o senhor me perguntou, eu falei assim, até eu tenho uma resposta para dar para o Maurício, e como eu estou trabalhando lá também, fiquei preocupada se houvesse, mas também mantive a minha ética com relação a isso. Então, eu queria deixar bem esclarecido isso aqui. Sim, mas eu... Posso usar depois? Pode, vereador. Manda para mim. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de me posicionar, né? Sempre deixei muito claro que eu divido bastante a minha função política com a minha função social. Sempre quando me posiciono em relação à Mara, eu me relaciono desse lado que eu conheço, que é esse lado humano, que é o lado que me fez me aproximar dela como amiga, né? Politicamente, discordo em gênero e número da maneira com que ela age, e isso já deixei bem claro para ela também. E consigo ter no meu coração essa divisão. Eu acho que é um momento político, a gente aqui exerce a nossa função como vereador. E realmente, Mara, quando você transmite uma informação, isso acontece muito na cidade, isso eu cheguei a conversar com as pessoas. Falei, gente, de repente fala que a gente está com coronavírus, aí sai falando, cidade pequena funciona dessa maneira. Um comentário às vezes se alastra, e é possível, não é uma mentira, é passar um assunto para frente, é o telefone sem fio, né? A gente passa, até há poucas semanas atrás, falavam que o Paulo Escatimburgo, meu cunhado, estava com coronavírus, ele só tinha feito o teste, mas um começa a falar, então a coisa aumenta. Até aí, seria realmente, não seria uma questão de repúdio, porque todo mundo pode se enganar e até pode comentar alguma coisa que vire um comentário maior. O repúdio não foi em relação a você ter pensado que houve uma denúncia, ou ouviu em algum lugar e pronunciou, gente, acho que teve uma denúncia no DRADES. Foi a forma com que a senhora também me senti extremamente ofendida quando a senhora coloca, e até eu tenho aqui no meu celular, eu vou repetir como a senhora escreveu, não foi apenas um comentário de que havia sido denunciado, foi um comentário associando a nós, assim, então se a senhora está falando que não foi a nós, eu gostaria de saber quem é, aqui nesse comentário, quem lê, o que entende. E vocês acreditam que denunciaram o abrigo emergencial na DRADES de Bauru? Para fechar, era uma pergunta, até quando vai ficar essa perseguição política? Quem persegue politicamente só pode ser a oposição. Até quando vai ficar essa... Tudo que se faz para o povo, ao invés de elogiar, fica tramando como vão pegar. É só para vocês verem, é só para vocês que denunciaram, saber que está tudo nos conformes. Enquanto eles falam, a gente trabalha. Então, quando uma pessoa lê, a senhora incitou com que as pessoas achassem que quem iria fazer um ato desses fôssemos nós. Tanto que nós começamos a receber nos nossos celulares e nos seus 300 comentários críticas. Poxa vida, olha aqueles vereadores, não tem mais o que fazer. Então, a senhora tem que pensar politicamente também na consequência dos seus atos. Mentira foi uma mentira com intenção
de colocar pessoas, também como a senhora, que trabalham pelo povo, que são humanas, como a senhora disse, que são honestas, numa situação extremamente crítica, e de ser julgada como se nós estivéssemos realmente fazendo maldades. Então, isso é repudiante, da senhora, meu e de quem for. Quem quiser colocar um contra o outro, quem quiser caluniar, defamar uma pessoa por simplesmente um recado, olha, eu achei. A gente sabe, no mundo da lei, ninguém pode achar nada. Se não tiver escrito no papel, a senhora não pode achar. E se a senhora achar, a senhora tem que provar. Inclusive que éramos nós que teríamos denunciado. Então, era uma tentativa, sim, de denegrir a imagem. Se a senhora não adianta balançar a cabeça porque está aqui, e a senhora teve muitos comentários. E nos comentários, se a senhora quiser, nós sentamos juntos e a senhora vê o que as pessoas diziam. As pessoas entenderam o recado da senhora, que éramos nós que haveríamos feito essa denúncia. E é por isso a máscara de Pinóquio, é porque as pessoas também, como a senhora, defendem o povo, fazem o seu trabalho honestamente, para que numa mentira, numa infantilidade, numa criancice, pudesse desmoronar a imagem da gente. Eu não assinei com gosto o repúdio, porque eu não fui um repúdio contra a Maravaldo, a pessoa humana que eu conheço. Foi a Maravaldo, a mentirosa, que tentou jogar nas costas de pessoas inocentes, que não fizeram denúncia nenhuma, uma culpa para a gente carregar. Aí a senhora tem uma manchinha do repúdio, e nós teríamos uma mancha absurda em ter cometido como outras mentiras que já foram feitas, já foram faladas. E graças a Deus que o Arthur pegou essa história para ele, porque ele havia solicitado junto com o Edmilson o abrigo. Graças a Deus que uma imprensa se posicionou e aí fez disso o desvendar. Porque talvez a gente, no estado de oposição, sem ter muita oportunidade de expressão, não pudéssemos esclarecer, estaríamos com a manchinha. Essa manchinha na minha primeira gestão de uma pessoa que fica numa oposição tentando prejudicar o projeto dos outros. Então, é para isso que eu vim aqui agora. Eu não faço isso com prazer, repúdio. Mas esse ato da senhora é repudiante, não só o da senhora, dona Mara. Toda mentira, como a que foi falada do pastor, em relação à santa, que depois os pastores foram lá e desmentiram. O prefeito nem tinha ido na reunião, mas ele falou que o prefeito associou Nossa Senhora ao demônio, fazendo com que ele tomasse tiros na porta da casa dele. Olha o que é incitação do ódio. Olha o que é promover o ódio com o outro. Amanhã eu podia ser linchada na rua, um filho meu poderia apanhar, porque ele achava que eu estaria denunciando um abrigo. A senhora vê como a mentira era perigosa? Então o repúdio é para que não se repita. O repúdio é para que a gente, não só a senhora, nós pensemos que Facebook hoje é uma arma. Se a senhora falar, se a senhora proliferar lá o mal, a senhora pode estar promovendo, inclusive, a insegurança das pessoas na rua. Eu fiquei com medo. Falei, vou sair na rua agora, o pessoal, como pastor. Você acha que foi bacana para o pastor? Você acha que foi fácil para ele? Ninguém acha, mas ir lá falar, soltar a boca, sem medir a consequência, isso para mim é repudiante. Muito obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Eu não citei nome de ninguém, né? Por favor, Cristina. Eu não citei nome de ninguém, apenas falei o grupo da oposição. Se você vestiu a carapuça que você é sozinho o grupo da oposição, eu não citei nome de ninguém, em momento nenhum falei nome de ninguém. Momento nenhum falei que foi Câmara Municipal, momento nenhum falei que foi presidente, por isso que eu fiz essa pergunta. Você também ouviu a denúncia? Eu também ouvi a denúncia, eu também ouvi falar. Momento nenhum falei que foi alguém. Na verdade, essa é a minha opinião que teve denúncia. E quem denunciou foi uma pessoa opositora do prefeito. Porque se fosse favorável, não ia fazer isso. É essa a minha opinião. Em momento nenhum falei nome de ninguém e nem acusei ninguém e nem apontei ninguém. A senhora não precisava nem ter medo de sair na rua. Porque em momento nenhum falei que foi a senhora. Se a senhora quer os confetes todos para a senhora, não vai ser dessa vez. Porque não é dessa vez, não é fica cure. Não é igual o prefeito fica ruim. Não é, não chegou a sua vez ainda nesse sentido. Então, só para deixar bem claro, não usei nome de ninguém. Essa foi a minha opinião, o que eu achei e o que eu acho. Foi por isso que eu coloquei no Facebook. Porque quem me falou foi o prefeito. Saímos dessa reunião, ele falou, também tenho certeza que foi uma denúncia. Eu também tenho. Foi isso.
Com a palavra, presidente. Com a palavra. Até quando vai ficar essa perseguição política? Tudo que faz, para ao invés de elogiar, ficam tramando. Quem? Quando a senhora falou, a senhora já sabia de quem a senhora estava falando. A senhora sugeriu. Quem é a oposição? Quem fica tramando? Se não somos nós, quem são? A senhora pode responder agora. Quem são essas pessoas que ficam tramando? Vocês tramaram tanto, vocês tiraram a Alex, vocês fizeram tanto, tentaram caçar prefeito, que vocês estão culpando, vocês estão puxando a culpa todas para vocês. Em momento nenhum falei que foi vocês. Quem foi? Momento nenhum, Vereadora, tô por querendo favor. jogar para alguém. Vereadora. Foi alguém que estava na oposição do prefeito. Mas a Em senhora- momento algum falei que foi vocês. Não, a senhora aqui falou, falando, que tudo isso? que se faz para o povo, ao invés de elogiar, ficam tramando. Quando a senhora Ficam fica... tramando. Quem? As pessoas que não gostam do prefeito, as Mas pessoas quem? que são contra a política. Mas tem quem? tantas? Tem? Tem. Nossa senhora, tenho bastante oposição, sim. Ou se tem. Eu achei que não, achei Oposição que ele tem. tava- É que ele vocês só tinha gente que tramaram. gostava dele. Viu? Vocês Só fizeram nós. contra o Alex, vocês tentaram caçar o prefeito, depois vocês jogaram contra as contas do prefeito. Vocês fizeram tantas coisas maldosas que agora vocês estão achando que tudo que acontece. Você não fez coisa maldosa. Eu Você não não foi achei. maldosa. Eu não achei. Claro, eu também não achei que eu fiz. Estamos tá bom. empatados. Por favor, vereadora. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Com a palavra. Não, Com a palavra. pode falar, fala. Bom, eu queria falar que eu acho lamentável a discussão, aonde estamos chegando. 5 vereadores assinando a moção de repúdio, vereador de espírito, vereador Pastor Celso, Cristina Cury, o presidente da casa Mauricinho, vereador Trevisan, assinando uma moção de repúdio contra a vereadora Maravaldo. Nem precisaria estar sendo votada essa moção, porque com 5 assinaturas ela com certeza já está aprovada. Estamos aqui hoje para ter uma votação onde foi necessário convocar um suplente, uma representação por quebra de decoro contra o vereador de espírito. E é lamentável, fica nítido e claro isso. O 5º ou 6º nome na lista de suplentes que vai comparecer. Os outros não mostraram interesse de estar participando aqui com a gente da votação. É de ocupar um lugar de honra, que é representar a população aqui. Cada um manifestou no seu ofício, eu peguei cópia dos ofícios, cada um teve o seu motivo para não estar aqui presente. São pessoas de bem, o Serginho que está trabalhando fora, Tenente Gracindo, o ex-vereador Carlão Batista e o advogado o Afonso Godoy. Ainda bem que tivemos um suplente que se dispôs a estar aqui hoje para compor a tribuna aqui, os 9 vereadores. Mas é lamentável essa votação. No momento que a gente, há poucos dias, votamos a aprovação das contas do prefeito, foi protocolado aqui na casa um pedido de retratação pelo pessoal da educação, com quase 1000 assinaturas, pedindo retratação para o Trevisan e o pastor Celso. O presidente da Câmara recebeu o ofício, não foi nem lido em plenário. Vereadora Cristina Cury, há um ano, há 14 meses atrás, chegou um projeto aqui nessa casa para doação de bancos, de lixeiras, de postes, de identificação de vias públicas. Foi pedido um parecer jurídico para ver se havia legalidade no projeto. Depois de 14 meses, com um parecer jurídico favorável, o projeto vem para votação nessa casa e é rejeitado por 5 votos contra 4. Infelizmente, é lamentável todos esses fatos, assim como essa moção de repúdio. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado, presidente. Peraí, vereador. Na minha opinião, lamentável é ficar indo na rádio falar mentira e ficar indo no Facebook falar mentira também, acusando as outras pessoas. Agora, vereadora, a senhora já falou para a gente encurtar a coisa. Qual o vereador que não se manifestou e quer se manifestar? Com a palavra. Com a palavra. Primeiramente, eu queria falar para a nobre vereadora, trabalhar para o povo, tá certo? Trabalhar para o povo. Mas não enganar o povo, mentir para o povo. Tá, precisa trabalhar para o povo, realmente, falar a verdade. Quando a senhora faz isso aqui, se a senhora viu que estava repercutindo, que nem teve 300 comentários, a senhora tinha que ir lá e tirar e falar. Agora, a senhora deixou o nosso nome ficar lá à vontade. Todo mundo maiando o nosso nome e vocês dando risada, né?
Aí quando a gente conseguiu aquilo lá, que é uma mentira que a senhora falou, aí agora a senhora fala que não tem oposição, que a senhora não citou nome. Mas lá os comentários está o nome nosso lá. Então, eu vou falar uma coisa para o senhor, já falei. Credibilidade, honestidade, ética e caráter não é para qualquer pessoa, não. Tá? A senhora quer instigar, é que nem os professores, porque ele está pedindo aqui retratação do que nós temos que dar? O que nós fizemos, falamos alguma coisa? O tempo inteiro é mentira, querendo falar dos professores, falar de circular, que não ia tirar circular, que não ia tirar onda do estudante, tudo mentira, é tudo jogar contra a oposição. Isso aí sim que é uma vergonha. Então se começou a se bafafar lá na internet, tirasse, a senhora errou, a senhora não batia assim na mesa outro dia, por que a senhora não bateu? Eu falei, errei, desculpa, errei, uma palavra que eu pus lá, está errado, pronto. Está resolvido, não, é mais fácil as pessoas malhar, né? É a oposição, né? A oposição que leva. A senhora não citou nome, só um trouxa não vai ver quem está falando ali. Então a senhora sempre fala, sempre posta as coisas maldosas, mentirosas. Faz o serviço da senhora, parabéns, o que a senhora fizer acabou, é da senhora, acabou. Agora a senhora se preocupa com os outros. O que tem a ver a oposição com isso? O que o pastor tem que fazer de retratação aí, que o Tião falou? Retratação do quê? Se é uma coisa que veio do Tribunal de Contas, do Ministério de Contas, o que ainda tem a ver com o professor? Se tem um culpado em tudo isso, não é os professores, é o gestor. Agora, faz sempre jogar. Vai tirar circular, é a oposição. Vai tirar o ano estudante, é a oposição. Pô, até quando? Realmente ninguém quer vir aqui mesmo. Ninguém quer. Agora, tá vindo a repercussão que deu, vê se foi lá falar. Ela deixou lá 300 comentários, lá ficou à vontade lá, né? Que é nós, é a oposição, que é os tontos, que é esses trouxa, que tem que sair. Eu tenho vergonha na cara, por isso que eu trouxe essa máscara aqui. Tá? Eu não sou mentiroso, não. Eu não quero, o que é dos outros, o que é meu. Agora não tem que ficar instigando a turma, ficar jogando isso aí na internet, nas redes sociais. Joga a verdade. Acabou. Errar, todo mundo erra. Errar é humano. Todo mundo erra. Errei, moçada. Errei, desculpa, acabou. Em momento algum a senhora falou que errou. Ainda a senhora está teimando até agora. Sendo que nós temos aqui a resposta da presidente do DRABS, lá, a diretora. Está aqui, que é mentira, não tem denúncia. Isso sim que é mentira. Agora errar é humano, vai lá, é mais bonito. Mas é duro admitir o erro, né? Vai lá, fala, errei, moçada, desculpa, fui mal. Acabou, retira. Agora quer teimar ainda? Ficar batendo na mesa, que nem a senhora bateu? Tem que assumir o que faz. Assuma o que faz, errou, acabou. Agora, não querer jogar, trabalhar para o povo, todos os vereadores estão aqui para trabalhar, nós estamos aqui para trabalhar. Eu sou um dos caras que mais trabalha para o povo, se eu puder fazer para ajudar, eu faço. Se eu for postar um monte de vida das pessoas que eu ajudo, eu não gosto de ajudar, de mostrar o que eu faço. As pessoas me conhecem. Quando tentaram aqui entrou com pedido de cassação em cima de um BO de ameaça. Tenha santa paciência. A palavra, presidente. Com a palavra, pastor. Pedido de cassação por causa de um BO também é uma manchinha. Também então, exatamente, isso aí está uma mancha que está lá. Por favor, meu nome está lá. Por favor, vereador. Eu quero aqui fazer uma comparação. Nós temos duas situações parecidas. Uma vereadora se posiciona de uma maneira e outra de outra maneira. Podia ser um vereador também, mas coincidentemente são duas mulheres. A Martinha ouve a mesma conversa e toma uma posição. Vou tirar isso a limpo. A outra vereadora ouve uma conversa e publica no Facebook. Não houve nenhuma consequência ruim da atitude da Marta. Nenhuma. Porque ela primeiro foi saber. Houve uma consequência desagradável da atitude da Mara. Eu tenho aqui, no meu WhatsApp, primeiro porque não serve de prova, e segundo porque, em respeito, eticamente falando, às pessoas, pedidos de perdão de gente que me ofendeu, imaginando que eu pudesse ter feito essa denúncia. Segundo, pedidos de desculpa, porque eu faço parte de um grupo que também uma outra pessoa disse que considerava todos nós culpados. Pessoas se desculpando e dizendo
eu acreditei no que a vereadora falou. É claro que acredito. Era uma autoridade. Assim como as pessoas acreditaram no prefeito. Porque ele é uma autoridade. Não se imagina que ele se vai inventar uma calúnia. Nós temos um documento oficial dizendo que não houve denúncia. Qualquer coisa fora isso aqui é conversa fiada. É balela. Talvez por conta de entender que um documento oficial é importante, a vereadora Marta preferiu não se manifestar de maneira pejorativa ou crítica com quem quer que seja, porque sabia que era importante que um documento fosse apresentado, para ter algum tipo de validade, qualquer espécie de denúncia. Certo? Portanto, o que nós temos diante de nós é o quê? Uma conversa que não ficou legal, que caiu como uma bomba na cabeça da gente, e, obviamente, o prefeito também acha. Mas se eu tivesse com disposição, eu estou preocupado com o meu filho que não está bem, se eu tivesse com disposição, eu ia usar uma máscara dessa pelo prefeito. Porque ela disse, ele também acredita. Se ele também acredita, eu já vi outras mentiras, como as contas da APAI durante a minha administração, isso você esqueceu de citar, Cristina? Primeiro ele apareceu lá dizendo que as contas de 2012 foram rejeitadas. Eu provei que não. Aí quando foi Tião, Mara e Marta, alguém disse lá, e eu não vou me recordar quem, podemos pegar o áudio e o vídeo. Não, ele não falou nada das contas de 2008, eu nem era presidente da APAI em 2008. Isso é imprudência, isso é mentira, isso é calúnia, que não vai ficar sem respostas na justiça também. Porque imunidade parlamentar é uma coisa, fórum privilegiado é outra. Eu acho que o prefeito já está até perdendo o fórum privilegiado. Tá? Então, não é simplesmente vou lá e falo. Estuda. Gasta o seu tempo para estudar, para entender o motivo, em vez de falar uma mentira. Não foi uma, mas foram várias mentiras a meu respeito, e culminou com essa aqui. Quem sabe, talvez a Mara tenha acreditado no prefeito, que o Pinóquio encaixa melhor para ele. Obrigado. Para finalizar tudo isso daqui, eu só vou ler para a gente finalizar a discussão, vou ler o ofício aqui da diretora da Drades. Ilustríssimo senhor Maurício Godoy Prado, presidente da Câmara. Em atenção ao ofício 28/2020, GAB, de 15/6/2020, temos a informar que a Drades, Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Bauru, não recebeu denúncia sobre irregularidades existentes em quaisquer equipamentos sociais do município de Dois Córregos. Complementando a informação, salientamos que, surgindo dúvidas sobre os serviços sociais locais, as mesmas poderão ser dirimidas juntamente com a gestora local, Maria Caroline Serrano, que é a responsável pelo preenchimento do PMA-S-Web, que registra os serviços da área social realizados no município. Ficamos à disposição para demais informações que se fizerem necessárias. Encerro então a discussão e vamos à votação. Os vereadores que estiverem de acordo com esta moção permaneçam como estão. Aprovado com 5 votos. Próximo. Agora a moção. Moção 18, de autoria do vereador Mauricinho, moção de congratulações ao cabo PM Humberto Henrique Soffner, da Polícia Militar de São Paulo, pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Dois Córregos e pela despedida no exercício de suas funções como policial militar. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Os vereadores que estiverem de acordo com esta moção permaneçam como estão. Aprovada. Dando prosseguimento ao nosso expediente, informo que foi apresentado pelo cidadão e eleitor José Wagner Luiz representação por quebra de decoro parlamentar em face do vereador Edson Rinaldo Espírito. Vamos então dar início ao procedimento de deliberação sobre a representação apresentada. Antes de iniciar, vou fazer alguns esclarecimentos sobre como será o procedimento. Primeiramente, será solicitado ao representado para que deixe o plenário e, na sequência, será solicitado ao suplente já previamente convocado que adentre ao plenário e tome o assento do titular.
Após, será lida a representação e será facultado ao vereador representado ocupar a tribuna para fazer sua defesa oral, por 10 minutos. Em seguida, concluída a defesa, novamente será solicitado ao representado que deixe o plenário para que tenha início a votação sobre o recebimento ou não da representação. Terminada a votação e proclamado o resultado, será solicitado ao suplente que deixe o plenário para que o vereador titular a ele adentre e retome seu assento. Por fim, esclareço que foram convocados todos os suplentes pela ordem de suas classificações nas últimas eleições, tendo 4 deles declinado de seus direitos, sendo então convocado o suplente presente, que aceitou o encargo e foi previamente habilitado a deliberar nesta sessão. Feitos esses esclarecimentos, eu indago ao vereador representado do espírito. O senhor gostaria de fazer sua defesa oral antes da votação para recebimento da representação? Sim. Tá. Vamos então dar início ao procedimento. Primeiramente, eu solicito ao vereador representado de espírito que deixe o plenário para dar lugar ao seu suplente. Dando início aos trabalhos de deliberação, eu ratifico a posse do suplente que já foi previamente empossado em procedimento próprio. Solicito, então... Solicito a segunda secretária que faça a leitura da representação. José Wagner Luiz, brasileiro, funcionário público municipal, portador da cédula de identidade RG, número 22.199.9577 e CPF, número 130.787.288.38, em situação regular com suas obrigações eleitorais, título eleitor 1615.9949.014, residente domiciliado à Avenida Bauru, número 150, no Jardim Paulista, nesta cidade, comarca de Dois Córregos, Estado de São Paulo, vem com fundamento no artigo 85, inciso 3, resolução 182, de 16 de novembro de 1984, que deu nova redação ao regimento interno da Câmara Municipal de Dois Córregos, bem como no artigo 7º, inciso 3 do Decreto de Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, e também artigo 11, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Dois Córregos. Apresentar representação por quebra de decoro parlamentar em face do vereador Edson Rinaldo Espírito, com endereço na Câmara dos Vereadores de Dois Córregos, situada na Avenida Dom Pedro I, número 435, centro na cidade de Dois Córregos, Estado de São Paulo, pela prática de gravíssimos fatos a seguir apresentados. Dos fatos. No dia 22 de maio de 2020, foi publicado no Diário Oficial da União a portaria número 1393, de 21 de maio de 2020, do Ministério de Saúde, que dispõe sobre o auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde no SUS, no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia do Covid. Mencionada portaria previu o primeiro repasse à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Dois Córregos, num aporte de 148.574,32, oficial da União, portaria número 100.000, opa, desculpa, pulei uma linha aqui, está embaçando meu óculos, R$ 564,32. No dia 29 de maio de 2020, foi publicado no Diário Oficial da União a portaria número 1448, de 29 de maio de 2020, no Ministério da Saúde, que dispõe sobre transferência da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, nos termos da Lei número 13995, de 5 de maio de 2020, e do terceiro da portaria número 1393, GM-MS, de 21 de maio de 2020. Novamente em anexo, a portaria foi previsto o segundo repasse à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Dois Córregos, no importe de R$ 417.993,67. Ocorre que, dia 22 de maio
do corrente ano, às 13h25, o vereador Edson Espírito publicou sua página do Facebook, definida como página política, texto ludibriando, enganando e intrujando a população dos correguenses, levando-se a crer que, através do seu cunho político, havia conquistado verba para a Irmandade Santa Casa da Misericórdia de Dois Córregos, o que não descondiz com a realidade. Novamente, com a intenção de ludibriar, enganar e intrujar a população dos correguenses, no dia 2 de junho do corrente ano, às 19h03, o vereador Edson Reinaldo Espírito publicou um novo texto em sua página no Facebook, levando os cidadãos a crer que, através do seu cunho político, houvera conquistado nova verba para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Dois Córregos, o que, mais uma vez, não condiz com a realidade. Conseguimos R$148 mil para a saúde em meio a toda essa situação que estamos passando. Conseguimos, mais uma vez, uma emenda para a saúde. O meu muito obrigado ao deputado federal Arnaldo Jardim, sempre atendendo meus pedidos para o povo do escorreguense. Mais de 417.993.67 mil para a saúde, sendo esse parlamentar que mais tem ajudado o nosso município, emendas que somadas ultrapassam a casa de 1 milhão. O meu muito obrigado à população do Esquecimento por confiar em meu trabalho. Vale-se da ignorância da população para captar maior credibilidade e repasses que, pasmem, eram previstos à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Dois Córregos. Ora, presidente, embora ainda não tenha sido transcrito o Código de Ética desta Casa Legislativa, o caso já existia. Este não se encontra disponível no sítio oficial da Câmara Municipal de Dois Córregos na internet, conforme abaixo comprovado. A prática, a jurisprudência do Poder Judiciário acerca de fake news, oriundos representantes do povo que se aproveitem a falta de conhecimento da população para autopromoverem, cometendo assim a percepção da vantagem ilícita e imoral. Ora, presidente, o representando, ao publicar em rede social textos vinculados à sua situação como representante do povo, a repasses que já eram de direito da Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Dois Córregos, agiu de maneira inapropriada ante a lei orgânica do município de Dois Córregos e ao regimento interno da Câmara de Vereadores de Dois Córregos, conquistando destaque entre a população dos correguenses por mérito que não era seu, obtendo vantagem ilícita e imoral. O representante, como cidadão de Dois Córregos, incrédulo como uma situação como está, sente-se no dever, como cidadão dos correguenses, de representar a atitude moral deste vereador, sendo, portanto, necessária a instituição do processo administrativo para apurar a imoralidade, a conduta e a falta de decoro parlamentar. Assim, pelos fatos narrados, observa-se que o vereador quebrou seu decoro enquanto parlamentar, infringindo a lei orgânica do município de Dois Córregos e ao regimento interno da Câmara de Vereadores de Dois Córregos, conforme será demonstrado a seguir. A resolução número 182, de 16 de novembro de 1984, deu nova redação ao regimento interno da Câmara Municipal, estabelecendo inclusive a possibilidade de cassar o mandato de vereador nas situações abaixo explanadas. A Câmara pode cassar o mandato de vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbabilidade administrativa, fixar residência fora do município, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta política. Embora não haja documento relativo ao procedimento de conduta dos vereadores, e caso exista, não se encontra disponível no sítio oficial da Câmara Municipal de Dois Córregos, na internet, estes devem sempre atuar de maneira ética, de maneira a valorizar esta atividade pública tão bela. O exercício do mandato eletivo de um vereador inclui abstrair seus próprios interesses eleitorais na tomada de posição individuais, vez que são representantes legítimos dos munícipes. Além disso, a lei orgânica do município de Dois Córregos também disciplina possibilidades de perda de mandato eletivo de vereador nas situações abaixo expostas. Perderá o mandato vereador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbabilidade administrativa, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, sessões ordinárias, salvo doenças comprovadas, licença ou missão autorizada pela edilidade. Quinto, que fixar residência fora do município. Sexto, que perder ou tiver suspenso direitos políticos. 7, quando o decretar a justiça eleitoral nos casos previstos no ordenamento jurídico. 8º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgada. Parágrafo 1.
além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara Municipal, considerar-se incompatível com o decoro parlamentar o abuso da prerrogativa asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais. Nos casos do inciso 1, 2, 3 e 8, a perda de mandato será declarada pela Câmara por voto aberto nominal, mediante aprovação da mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa e aprovada por maioria absoluta dos membros da edilidade. Nos casos previstos, artigo 3º, nos casos previstos no inciso 4 e 7, a perda está declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Casa, assegurada a ampla defesa. A renúncia do vereador submetido ao processo que vise ou possa levar à perda de mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais do que se tratam deste artigo. O Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, traz em seu artigo 7º uma possibilidade de cassação de mandato de vereador, bem como seu artigo 5º disciplina o procedimento a ser adotado. O artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando utilizar o mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa, que precisa esse tudo de novo, não, né? Pode passar. Vai ter que ler tudo de novo, eu já li. Hã? Artigo 5º. O processo de cassação de mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas, artigo anterior. Prefeito, o que é isso ali aqui? É o decreto que rege isso aí. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1. A denúncia escrita da infração pode ser feita por qualquer eleitor com exposição de fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos da acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo povo, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão deste logo o presidente e o relator. 3. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro dos 5 dias, notificando o denunciado com remessa de cópia da denúncia e documentos que instruírem, para que no prazo de 10 dias apresentem defesa prévia por escrito, indique as provas que pretendem produzir e arrole testemunhas até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, se estiver ausente do município, o notificado far-se-á por edital publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias pelo menos, contando o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinado pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. 4. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa do seu procurador, com a antecedência, pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas às testemunhas e requer o que for de interesse da defesa. 5º, concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado para razões escritas no prazo de 5 dias e, após a comissão processante, emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara e convocação de sessão para julgamento
para julgamento. Na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados. E a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um. E ao final, o denunciado, ao seu procurador, terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Concluída a defesa, sexto, proceder-se-á tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, forem definitivamente do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. 7. O processo que se refere a este artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo, sem julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo da nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Meu óculos ele embaça, não consigo fazer a situação. A percepção de vantagem ilícita é qualquer vantagem ilegal, sem a correspondente contrapartida, e possui amparo no Código Penal. Artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, árduo ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Já a percepção de vantagem imoral não encontra amparo legal, pois contraria apenas a moral e os bons costumes, mostrando-se contrário ao pudor, à decência de maneira libertina e indecente. Evidente que o vereador, ao utilizar-se da rede social para exarar textos públicos, disseminando fake news, obteve mesmo que, momentaneamente, vantagem ilícita e imoral, pois induziu a população eleitora a erro, fazendo-a crer que os repasses das portarias número 1393, de 21 de maio de 2020, e 1448, de 29 de maio de 2020, somente eram possíveis através do seu empenho e dedicação, o que, como dito, não condiz com a realidade. Tal conduta favorece a popularidade do vereador, de modo que, agindo de maneira fraudulenta, enganou os cidadãos dessa cidade, buscando com isso a aceitabilidade de seu mandato, o que futuramente ensejará em uma possível reeleição, ou apoio na eleição de indivíduo do seu partido pelo vereador. No caso em apreço, o vereador cometeu infrações gravíssimas e reiteradas ao regimento interno da Câmara Municipal e à lei orgânica do município de Dois Córregos, bem como crime previsto no artigo 171 do Código Penal, sendo notório de que a penalidade a ser aplicada deve ser a perda do mandato. Evidentemente que a situação em tela deve ser levada também ao Poder Judiciário, a fim de que o representado seja processado civil e criminalmente. Entretanto, imperioso trazer ao presente representação julgados de casos semelhantes. O Supremo Tribunal Federal, quanto à possibilidade de cassação de mandato parlamentar, estabelece: ato da mesa da Câmara dos Deputados, confirmado pela Comissão de Constituição, de Justiça e Redação da referida Casa Legislativa, sobre a cassação do mandato do impetrante, por comportamento incompatível com o decoro parlamentar. Não cabe, no âmbito do mandado de segurança, discutir deliberação interna corpóreis da Casa Legislativa. Escapa ao controle do Judiciário no que concerne a seu mérito, juízo sobre fatos que se reserva privativamente à Casa do Congresso Nacional formulá-lo. Ou seja, não cabe ao Judiciário deliberar sobre a quebra de decoro parlamentar, mas a esta Casa Legislativa, quando o ato tenha sido praticado por um de seus membros. Nesse diapasão, é patente a competência desta Câmara Municipal para julgar a publicação efetuada pelo representado, uma vez que se utilizou de página em rede social para propagar mentiras enganosas a toda a população doiscorriguense, buscando com isso melhor aprovação do eleitorado, ao invés de valer-se da página para instruir a população, através de verdades, acerca do repasse à Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Dois Córregos. O decoro parlamentar é de extrema importância, vez que as atividades desempenhadas pelos vereadores são de modo a representar o povo. Ou seja, a ética e o decoro são atributos inerentes à atividade parlamentar. Trata-se de obrigação, um dever ser dos agentes públicos que desempenham pelo povo e para o povo a atividade de lhe representar. É seguir com retidão determinados preceitos éticos a fim de manter incólume a conduta e imagem do parlamento. O renomado doutrinador Miguel Reale, quanto ao decoro parlamentar, assim o define. Assim sendo, quando a Constituição se refere a decoro parlamentar, entra pelos olhos que quer significar a forma de comportamento do parlamentar de conformidade com as responsabilidades das funções que exerce, perante a sociedade e o Estado. Em sentido contrário, o desrespeito ao decoro pode ser considerado também nas palavras de Reale como: no fundo, falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a Casa dos Representantes, e falta de respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis, de forma inconveniente. Isto é, os parlamentares devem manter dentro e fora do Parlamento lisura em suas condutas, não podendo expor o Parlamento ao ridículo, ao escárnio ou a execrações públicas. Devem exercer o mandato para efetivamente salvaguardar os interesses do povo, de maneira a não ferir as leis e o Estado de Direito. Assim, a conduta que afete a dignidade e a respeitabilidade do parlamento é reconhecível, segundo a opinião geral, é afrontosa ao decoro parlamentar. Exatamente o que acontece no caso concreto, sendo incólume de dúvidas que o representado feriu a honorabilidade da Câmara de Vereadores de Dois Córregos. Diante disso, é possível perceber que a conduta do representado vai de encontro ao artigo 85, caput da Resolução número 182 de 84, que deu nova redação ao regimento interno da Câmara Municipal de Dois Córregos, bem como ao artigo 11, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Ante as diversas violações referidas, não cabe a esta Casa do Povo outra postura senão a cassação do mandato do representado, uma vez que sua presença macula e desrespeita o povo dois-corriguense. Dos pedidos. Por todo o exposto, pede e requer, seja presente remetida ao presidente da mesa diretora para as providências devidas e elencadas no artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67. B. A instauração de processo disciplinar para apurar a prática de condutas atentatórias contra o decoro parlamentar do vereador Edson Rinaldo Espírito. C. A determinação do afastamento do vereador Edson Rinaldo Espírito de suas funções enquanto tramitar a presente representação. D. A notificação do representado nesta Casa Legislativa para que responda, se lhe aprouver a presente representação, no prazo previsto no Decreto-Lei nº 201/67. F. Requer-se, se necessário, a produção de provas por todos os meios admitidos. Termos em que pede o deferimento. Dois Córregos, 15 de junho de 2020. José Wagner Luiz. Concedo agora, então, ao vereador representado de espírito o tempo de 10 minutos para que apresente sua defesa oral. Solicito, então, que ele adentre ao plenário e ocupe a tribuna. Você está cronometrando aí? Boa noite a todos, aos internautas. Eu peço desculpas porque eu não sou muito de falar, então escrevi umas respostas aqui. Vou até gaguejar um pouco porque eu não sou bom igual a Cristina, né, Cris, para falar, mas vou dar a minha resposta aqui. Vim falar nessa tribuna, gente, que jamais foi minha intenção enganar a população de Dois Córregos. Eu tenho 15 anos e meio nessa casa e procurei sempre trabalhar com honestidade e seriedade. Procurando recursos e benfeitorias para a nossa cidade. Tenho, graças a Deus, parceiros muito bons que trabalham junto comigo. Vou citar primeiro o Arnaldo Jardim, que é polêmica de tudo essa celeuma aí.
O Arnaldo Jardim foi, sem dúvida, o deputado federal dos que mais trouxe recursos para a nossa cidade. Vou citar alguns. Verba para construir, para asfaltar parte do anel viário. Colocou emendas para a nossa cidade, na Casa da Agricultura, nas estradas rurais, saúde, centro de saúde, reforma do centro de saúde, construção do PAS do Vilas Unidas, infraestrutura com asfalto da parte do anel viário, que eu já falei, o quadro do Jardim Paulista, kits esportivos, kits livros, mais de 2.000 livros para a nossa cidade. Do Tito Paiva, entidade Tito Paiva, conseguimos dinheiro para aumentar 4 quartos para poder abrigar os nossos velhinhos da cidade. Melhor. Aí tem inúmeras coisas que eu não vou conseguir falar tudo agora aqui. Tem mais deputados que nos ajudou. Davi Zaia, que ajudou na APAI, reformando a cozinha e todos os implementos da cozinha, todos novos. Reformou a sala da cozinha e todos os implementos. Comprou 20 computadores para a APAI e colocou sala com ar-condicionado para os nossos internos da APAI. Vou falar do João Caramês só um pouquinho, não vou falar muito, vou falar só de uma obra. Mais de 6 milhões para o tratamento de esgoto para a nossa cidade. Eu acho que de todo esse tempo que eu estou aqui, eu errei bastante. Não vou falar que eu não erro, não. Todo mundo erra e eu também errei. Peço desculpas se foi mal colocado na internet por uma palavra errada. Confesso a vocês que não foi eu que coloquei. Só não vou me esquivar do que eu fiz, porque a página é minha. Eu sou responsável por ela. Mas como tenho muito trabalho, estou trabalhando muito, pedi para uma pessoa fazer para mim. E coloquei o ofício do Arnaldo Jardim, que veio para mim e para a Cris, junto. E pedi para ele que fizesse a matéria. Infelizmente, ele colocou emenda parlamentar. E não é emenda parlamentar. Foi uma votação na Câmara para todas as Santa Casas do Estado. Então, eu peço desculpa se eu errei, se eu cometi algum prejuízo a alguém. Peço desculpa também ao Wagner, José Wagner Luiz. Com certeza se sentiu muito prejudicado e ofendido com a postagem. Se não tiver no meu mandato cassado, prometo agir com muito mais prudência e atenção, inclusive com denúncias. Gostaria também, se possível, caso eu fique, que ele passe a me ajudar com a denúncia anônima que existe do motorista da ambulância que não consegue renovar sua carteira de habilitação por não conseguir passar no exame toxicológico. A denúncia anônima é de uso de cocaína. Não sei se é ou não. Então eu queria que ele me ajudasse. Ele está lá junto, ele vai saber. Se ele puder me ajudar, ele vai me ajudar muito. Se eu estiver aqui. Se eu não estiver, vai ficar para vocês que o requerimento está aí já. Eu acho que isso não é certo também. Tem que ser apurado. Se ele tiver alguma disposição e que quiser fornecer alguma informação, já que ele trabalha nessa área, vai ficar muito mais fácil para a gente poder saber o que está acontecendo. O denunciante anônimo disse que é um parasita, que o apelido dele é um parasita. Eu não sei se é carrapato, mas eu acho que... Não é carrapato, é berne. É berne o apelido desse motorista. Então, se ele puder me ajudar, eu vou ser muito grato a ele. E aqui, gente, eu queria que vocês ficassem à vontade, os vereadores, fiquem à vontade, se achar que eu prejudiquei alguém, pode aprovar a denúncia, e eu não vou deixar vocês, se aprovar, não vou deixar vocês trabalhar muito, não. Eu já vou pedir minha renúncia hoje, se acontecer isso.
Eu não estou aqui por brincadeira, trabalhei bastante, eu errei, peço desculpas por ter errado. Não foi, como eu disse, não foi eu que coloquei, mas é a responsabilidade minha. Eu não sumo, eu não furo da minha responsabilidade. Peço desculpas, não mudei lá ainda na página, porque eu queria vir aqui falar primeiro. Amanhã eu vou colocar uma errata lá e eu vou colocar tudo que está errado. Vou consertar amanhã. Então, vocês podem ficar tranquilos, eu nunca fiz coisa errada, nunca precisei. O Arnaldo Jardim foi o deputado mais votado aqui depois do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro. Então eu acho que ele não precisa de confete. Eu fui o mais votado no 4º mandato como vereador. Graças a Deus nunca precisei iludir ninguém. Então eu deixo à vontade, vocês fiquem à vontade, o que vocês decidirem, eu vou acatar com muito bons olhos. Muito obrigado. Boa noite. Presidente, eu queria colocar o vídeo do Arnaldo, eu tinha até esquecido. Sim, sim. Apaga a luz aqui. Amigos e amigas de Dois Córregos, vocês me conhecem, sou Arnaldo Jardim, frequento Dois Córregos há muito tempo. Pela afinidade com a região, pelo compromisso com o setor sucroenergético, pela ligação com o setor agro. Como secretário da Habitação, atuamos aí em Dois Córregos, como secretário da Agricultura também. Tenho tantos amigos aí, mas um particularmente é o Dinho Espírito. Outro dia o Dinho, amigo que acabou dizendo que eu consegui uma grande verba para a nossa Dois Córregos. É verdade que Dois Córregos teve uma verba. Foi aprovada pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, portanto não só por mim, para que Dois Córregos pudesse fazer frente à crise. Isso que beneficia Dois Córregos, através do FPM, através do complemento que foi aprovado, é trabalho de todos nós deputados, mas nós conseguimos continuar trabalhando sempre por Dois Córregos. Não é novidade. Foi assim também que nós conseguimos 1.800.000 para o anel viário, foi assim que nós conseguimos reformar ali o nosso lar espírita, é assim que nós sempre trabalharemos junto por Dois Córregos. Muito obrigado. Fiquem à vontade, pessoal. Vamos passar a deliberação sobre a representação que acabou de ser lida. Essa deliberação plenária é simplesmente para ser votado pelos vereadores, se a representação deve ou não ser recebida. Se for recebida, será aberto processo de cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar. Se for rejeitada, a representação será arquivada. Antes de iniciar a votação, esclareço que o quórum é de maioria simples simbólica e será adotado o sistema de votação individual nominal, utilizando-se os termos sim, não ou abstenho. Os vereadores que forem favoráveis ao recebimento da representação, quando chamados a votar, deverão dizer sim. Aqueles que forem contrários ao recebimento da representação, deverá dizer não. E os que fundamentadamente, por impedimento ou suspeição, forem abster-se de votar, deverão dizer abstenho. Esclareço também que os vereadores, se quiserem, poderão usar a palavra para justificar o seu voto antes de proferi-lo. Alguém necessita de mais algum esclarecimento? Com a palavra. Só para me esclarecer, não sei se alguém mais... O que nós vamos votar aqui não é a cassação do vereador, é a abertura de uma comissão. Isso, é a abertura para ver se abre a comissão processante, e aí tem aqueles 90 dias, o mesmo que aconteceu no outro caso. Aí eu só vou repetir de novo aqui, ó. Os vereadores que forem favoráveis ao recebimento da representação, quer dizer, os vereadores que forem favoráveis a abrir a comissão processante, quando chamados, deverão dizer sim. Aqueles que for contrário ao recebimento, quem quiser que arquive hoje, deverá dizer não. Vamos então dar início. Tá explicado, Tião? Tá, agora. Tá. Não é que o Tião é o primeiro já, né? Tá. Não, é que não. Entendeu?
Não, eu perguntei se o senhor entendeu. Não, entendi, pode prosseguir. Obrigado. Vamos então dar início à votação. Solicito à segunda secretária que faça a chamada dos vereadores para que profiram seus votos e suas justificativas. Ao seu Antônio Mazieiro. Com a palavra, presidente. Com a palavra. Bom, eu quero dizer o seguinte. Foi recebida aqui essa denúncia, essa representação. Não tenho nada contra o vereador Dinho, não tenho nada contra o vereador Trevisan, que já votei favorável à abertura de uma comissão naquela ocasião, assim como votei favorável também à abertura de uma comissão na época do concurso. Mas eu quero deixar registrado o seguinte, o vereador fez aqui a justificativa dele, mas o meu pensamento é pelo seguinte fato: se amanhã depois essa denúncia for encaminhada para o Ministério Público, se o voto meu como vereador, um voto contrário à abertura dessa comissão para prosseguir essa investigação, se eu não estaria prevaricando. Então, por isso, o meu voto é favorável à abertura da comissão. É sim. Vereador Celso Roberto Pegorino. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Eu fiz umas contas esse fim de semana e o vereador Dinho Espírito conseguiu para Dois Córregos muito além de 10 milhões em 4 mandatos. Muito além disso, em 4 mandatos. O vereador Dinho Espírito tem sido ativo, tem trabalhado bastante. A isenção e o próprio advogado aqui eles escrevem uma coisa e não pensa no que escreve às vezes, ou não orienta quem está escrevendo, mas o próprio advogado cita da isenção, dessa separação dos poderes, que a decisão é da Câmara. Então ninguém vai prevaricar se vota contra ou a favor, certo? Aqui não há prevaricação nesse sentido, tá? Mas acontece que uma coisa é o papel escrito pelo advogado, outra coisa é a quem pediu para escrever, muito provavelmente. Até porque se você pedir para a pessoa que apresentou a denúncia, não sei se ele consegue ler isso aqui. Contrapartida. Em contrapartida, nós encontramos um vereador extremamente ativo e que está sendo denunciado por um camarada que disse que foi agredido aqui e não conseguiu provar que apanhou. Então ele está se estribando em uma circunstância, uma situação para tentar criar um fato novo, para tentar, de alguma maneira, prejudicar ou caçar o vereador de espírito, certo? Não conseguiu provar isso, está procurando um outro caminho. Mas eu podia pensar na abertura de um processo, de uma SEI, mas quando foi apresentado o pedido de cassação do prefeito, eu usei o mesmo argumento. Não considerava suficiente para quebra de decoro. Vão para a justiça comum. Porque não considerava, não considero esse, não considerava aquilo lá suficiente para quebra de decoro. Você entendeu? Não considerava e votei contrário. Ainda que a conversa tomou um rumo desagradável que se tornou bastante complicado. Tá? Para piorar, eu chego, lendo depois da denúncia, eu encontro-se o requerimento número 36. E agora o pronunciamento do vereador de espírito. Quando isso aqui tiver respondido, quando as pessoas explicarem por que é que essas perguntas se fizeram necessárias, eu vou descobrir se o cidadão que entrou com o pedido de cassação do vereador de espírito está qualificado para isso ou se ele foi desqualificado pelas suas ações. Porque, pelo que eu entendi, sequer o estatuto do funcionalismo público ele conhece. Então ficou claro que isso aqui, isso sim é uma perseguição política e uma politicagem. O meu voto, eu sou contrário à abertura desse procedimento. Edmilson Henrique de Almeida. Com a palavra. Com a palavra. O plenário? Pode. Boa noite a todos.
A rede social, Facebook, é perigoso, né? Inclusive a Maravaldo sabe muito bem disso. Tanto que na publicação do vereador Dinho Espírito, todo mundo sabe que não foi ele que fez. Inclusive, publicações na minha página, que eu sempre sou acusado, não sou eu que faço. E mais uma vez a Mara mentiu, falou que são 7 administradores. Pois eu vou falar para você aqui que é um administrador, que sou eu, e 11 editores. Tá? Agora, a publicação do vereador Dinho Espírito foi errada uma palavra, parlamentar. Só que embaixo da legenda está o documento correto. É diferente de você, Maravaldo. Vocês que estão aplaudindo o prefeito de ter trazido. Eu gostaria de acrescer no meu tempo se ela me interromper. Ó, Viu, presidente? eu vou pedir pro vereador se atente a falar somente da representação do que está sendo julgado aqui hoje. Então, eu estou falando dos lados de mentira, estou dando meu ponto de vista. Né? Inclusive, esse ponto emergencial para os moradores de rua estão aplaudindo o prefeito. Quem conseguiu, na realidade, foi eu, sob pressão minha. Senhor presidente. Fala, vereador. Já tá, vereadora. Está falando do aviso emergencial. É o raciocínio dele aí, ele vai seguir o raciocínio. Se ele fugir muito do assunto, eu vou cortar a palavra dele. Inclusive, eu estou aqui hoje para votar ou na investigação para o Dinho não votar, que eu acho que no caso teria que ser a dela, que a dela foi a primeira mentira. De novo, senhor presidente. Não sei como ninguém representou essa grande mentira que ela fez. Inclusive, ela chuta números na internet. Deve ser 4 ou 6 que estão lá. Não é, é 4. Inclusive, recebi o parabéns hoje de quem está lá. E eu consegui. Não foi o prefeito. Tá? Foi pressão. Se eu soubesse que falar, ameaçar, falar assim, se for no promotor, vai conseguir, porque 2020, Maravaldo, não foi só 2020 que teve inverno, não. Quando o primeiro ano do prefeito assumiu, tinha inverno, tinha frio. Hoje vocês estão fazendo humanidade, que são humanos. Tem que deixar de ser cara de pau. Você não tem credibilidade nenhuma. Você só está culpando a cadeira sua atitude, nós estamos porque aqui você da compra cassação voto. do Dinho. Olha lá. Entendeu? Olha lá, tá me ameaçando. Eu trouxe um presente para você. Olha de peroba, sua cara de pau. E meu voto ao vereador. Vereador. Vou entrar com uma ação contra a presidência da Câmara. Pode entrar, entra quando você quiser, só perde. Pode entrar, entra amanhã, né? Presidente, meu voto é ao contrário. Depois eu gostaria que você entregasse um óleo de peroba para a vereadora. Pode deixar. Então o seu voto. O seu voto vai ser o quê? Para arquivar ou para abrir? Para arquivar. Mais uma coisa, para encerrar fora do assunto, que eu sei que não posso falar. Martinha, para de falar de Deus aqui. Você recebia mensalinho. Você recebia mensalinho. Vereador, por favor, vereador. Só você provar. Por favor, vereador. Prova. Vereador, por favor. Prova quem pagava Por favor, também. vereador. Prova. Chama o próximo. José Eduardo Trevisan. Qual a palavra? Com a palavra. O que eu queria falar é assim, o Dinho, pelo menos, ele assumiu o erro, ele falou que errou, é uma palavra mal colocada, causou bastante coisas, mas você assumiu o seu erro. Isso que é importante, a pessoa assumir um erro. Agora, a sua pessoa como vereador, todo mundo sabe os verbos, o recurso que você trouxe para cá, o Arnaldo Jardim, então isso aí não é chover no molhado, entendeu? Então não tem muito o que falar. Entendeu? Essa verba, por causa de uma palavra, se não é emenda, mas a verba vai vir, veio aí, o seu deputado, o Arnaldo Jardim, também participou da votação lá na Câmara, então todo mundo participou, então, só os recursos que você trouxe para a cidade, eu acho que não tem nem por onde, entendeu? Então, eu acho que não tem, o Tião aqui falou de prevaricar, Tião, você citou meu nome, só queria falar o seguinte, quando teve a votação minha, você votou favorável para apurar, como você votou do Dinho. E do Alex você votou contra, não sei, não dá para entender. Então você ia prevaricar, então se fosse assim, então todo mundo tinha que votar. Por que você não votou? Só votou na minha e do Dinho, do Alex você votou contrário. Não tanto você como a Marta, a Mara. Então eu acho que, não sei o porquê disso aí também. Então eu acho que só dele ter admitido que errou,
Já eu acho que para mim é o suficiente. Que errar uma palavra, existe, todo mundo erra, eu já falei que ninguém é perfeito. Então não vai depender, não vai ser essa mancha sua, ao contrário que a minha. Se tivesse aqui a maioria, tinha sido manchado meu nome. Em cima do quê? De uma denúncia, de um BO, de ameaça. Então, para ser curto e grosso, o meu voto é contrário à quebra de decoro parlamentar do vereador Dinho Espírito. José Lourenço Espírito. Não. Maravaldo. Com a palavra, senhor presidente? Com a palavra. Bom, para justificar meu voto, nós estamos passando por um cenário, né, ridículo numa Câmara Municipal. Eu nunca vi uma presidência tão desatualizada, tão destoada, né, não é nem desatualizada, que nem está tendo nesse mandato. Sabe que não tem palavra, que tem lado, o senhor tinha que ser mais imparcial. O senhor disse, quando assumiu a presidência, que ia ser imparcial. Infelizmente, não está sendo. E aí vem uma pessoa de fora, né? Porque nenhum vereador quis vir fazer parte, de tanto que essa Câmara está sem credibilidade, infelizmente, né? E ainda vem um cara fora da situação, que não entende de nada, que não sabe o que é ser um vereador, não sabe o que pode falar, o que não pode falar, não sabe nem usar a palavra, né? Sabe fazer críticas, falar de páginas, né? Às vezes inverdades, né? É isso que vem fazer. Então, eu queria justificar meu voto aqui. Eu sou a favor que abra a SEI, mas eu sou contrário que casse o vereador. Eu acho que a SEI, a abertura da SEI, é para o vereador provar que é inocente. Trazer as acusações, porque quem fez a acusação foi um presidente do sindicato. O Wagner é presidente do sindicato dos funcionários públicos, não é qualquer um. Então, eu acho que essa acusação que ele fez, se abrir uma SEI, o Dinho tem condições de se defender, de mostrar que ele é inocente e não deixar a mancha. Porque a votação negativa vai ficar mancha no histórico dele. Que daqui a pouco estão falando, que nem acontece aqui. Que um fala do outro, um joga para o outro. Então, assim, eu sou a favor de abrir a comissão para averiguar, para ele poder se defender, mas não sou a favor da cassação do vereador. Eu acho que quem caça o vereador é o povo na urna. É lá que se caça o vereador. Lá o povo vai saber se o vereador é bom ou não é bom. É o povo que escolhe. Não sou a favor de caçar vereador. O seu voto, então, é sim? Sim. Com a palavra. Com a palavra, vereador. Bom, em primeiro lugar, só para aproveitar aí o ganchinho, mais uma vez, quando a gente fala, a gente tem que tomar cuidado, vereadora Maravaldo. Os outros vereadores, eles não colocaram no ofício que deixaram de vir porque acham que a Câmara está uma baderna ou nada. Eles simplesmente tinham justificativas. Ou porque não mais trabalhavam aqui, ou porque não tinham tempo. As justificativas não são essas. Então, quando a gente afirma isso para as pessoas, fica parecendo que eles responderam dessa maneira. Isso, mais uma vez, é uma ideia que a senhora tem, que eles não vieram porque eles acham que aqui a coisa está acontecendo dessa forma. Mas não é, a senhora não pode impor, né, que isso seja uma verdade. Nos ofícios, quem quiser ver, as justificativas não são essas. Quanto à manifestação do vereador do Edmilson, né, estava aqui do lado do presidente, e eu vou me posicionar agora, quando a senhora disse que o presidente não tem postura. Ele ficou aguardando uma linha de raciocínio. Como a senhora mesmo disse, ele não tem uma experiência ainda. Ele foi chamado, aceitou, teve a generosidade de aceitar, mesmo diante da não experiência, e ele foi abordando e se esperava uma linha de raciocínio complementar. Então, interromper uma pessoa que chegou aqui de pronto, né, e foi fazer a sua linha de raciocínio, eu não acho que aí seria falar que o presidente não tem atitude, como a senhora disse, né? Muito pelo contrário. Como sempre, ele deixou liberdade, não só para a senhora também, para a gente também, para a gente se posicionar. Então, é só para também, mais uma vez, não ficar falando e ficar querendo criar imagem de pessoas, que eu acho que isso daí é um dos erros muito graves, né? Em relação ao Dinho Espírito, como eu disse ali quando eu estava no plenário, um engano é um engano. Uma mentira para prejudicar alguém é uma mentira para prejudicar alguém. Eu recebi o mesmo comunicado que o Dinho recebeu. E o deputado, ele começa assim, mais uma verba para 2 coisas. É um hábito político, né? Os políticos, eles têm uns hábitos de movimentar as palavras,
Mais uma vez, uma verba para 2 córregos, conseguimos uma verba para 2 córregos. Depois ele descreve abaixo que essa foi através de uma lei, que ele estava numa bancada e tal. E quando o Dinho passou isso para uma outra pessoa fazer, até ele falou para mim, você não quer fazer alguma coisa? Eu falei, eu sou muito ruim de Facebook, eu não vou fazer. Ele falou, mas eu estou sem tempo, eu estou na época de colheita, eu não consigo fazer. Eu falei, repassa para uma pessoa que você sabe que é da sua confiança. E acredito, aí infelizmente, acho que não foi feita uma revisão de texto, eu também não acompanho o Facebook, se eu tivesse visto, eu teria tentado remediar, foi um erro mesmo, né? Mas não foi, como foi dito, né? Repudiante, porque não havia ali um prejuízo. A verba veio, se não foi de uma maneira, foi de outra, não houve má fé, acredito. Se abrir uma SEI, nós vamos averiguar o quê? O que nós vamos averiguar? Ele já acabou de dizer que ele fez, que se desculpa. Se isso é ou não é uma quebra de decoro, nós acabamos de ler aqui. Eu não encaixo este fato como uma quebra de decoro, né? Então, eu acredito que isso tenha sido mais uma manobra política. O Wagner, ou o Bernie, como ele é conhecido, para abafar alguma situação. Eu também não quero aqui incitar, mas eu tenho aqui a minha impressão do que isso foi, né? Aí fica para o entendimento das pessoas. Eu acho que por um motivo desse, por um engano, eu gostaria de relembrar aqui que na nossa própria lei orgânica, quando o Tião Mazieiro presidia a lei orgânica, houve um erro no texto, que depois nós nos reunimos novamente e a gente ainda comentou, nós lemos e relemos e não vimos isso daí. Aí chamamos o advogado, nos reunimos e refizemos. E aí não teve, ninguém foi caçado por errar, né? É um erro, acontece. Erros acontecem, né? E quando pede desculpa e se remedia, as coisas passam, então, a funcionar. Então, eu tenho total entendimento de que acompanho o Dinho. Até algumas pessoas dizem, a Cris Cury não traz verba, né? Mas eu acompanho o Dinho, acompanho o Trevisan e eu fico abismada o quanto eles defendem 2 córregos e o quanto de verba eles conseguem para 2 córregos. E aí, sempre cordialmente, como a gente faz um trabalho em parceria, eles dizem, a Cristina Cury estava junto com a gente, eu fico junto, mas a forma com que eles conseguem as verbas para 2 córregos é muito mais méritos do que deméritos. Então, não prossegue com essa acusação. O seu voto é não? É não. Chama a Martinha. Marta Maria Vicky Martins. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres pares. Eita, Câmara que dá trabalho, que traz vergonha política hoje brasileira. Hoje se discute... Essa aqui? Então tem que olhar aqui? Tá. Hoje, inclusive, se discute no Supremo Tribunal Federal sobre fake news, né? Como você recebeu, eu também recebi o mesmo um ofício quase parecido, também do deputado que eu trabalho, que é o deputado Guilherme Mussi, mas, como eu sempre faço e fiz, foi ler atentamente e vi que ali não se tratava de uma verba destinada através do deputado Guilherme Mussi. Então, eu falei, eu não vou publicar uma coisa que não fui nós que conseguimos. Eu acho que hoje, como eu digo, está tramitando, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, sobre as fake news. As pessoas que mentem, as pessoas que denigrem a imagem dos outros. Hoje, daqui 15, 20 dias, vai ser crime. Crime. Já é crime. Já processei pessoas que falaram mal da minha família. Se precisar, faremos de novo. Porque hoje, a internet é um meio pelo qual você pode tanto incitar as pessoas ao bom senso, como incitar as pessoas à descredibilidade do outro. Então, eu acho que quem não tem credibilidade, quem não trabalha, quem não faz um serviço que realmente ajude a população, fica, sabe, pedindo para o prefeito. Não tem que ficar pedindo para o prefeito, ele sabe a obrigação dele. Quantos invernos passamos? Não sabia que foi só em 2019, ou só em 2020 que tem inverno. Nossa, isso para mim é impressionante, gente.
Eu passei frio desde que eu nasci. Hoje estou com 54. Então, eu acho que isso é muito vulgar. Né? Eu acho que o que a gente faz de bom, tem coisa que pode ser secreta. O que eu faço pela população de Dois Córregos não é para um, para outro. Eu venho atender a população porque eu não fui eleita por um ou outro. Eu fui eleita por 400 pessoas. Eu tenho que trabalhar pelas 400 pessoas. Eu tenho que conseguir dinheiro por todo o povo de Dois Córregos. Essa politiquinha para um, para outro, isso aí já passou. O povo não quer mais isso. Ele mostrou na urna. Ainda tem alguns que se vendem, mas a maioria não se vende mais. A maioria quer gente com credibilidade. A maioria quer gente com credibilidade. Eu trabalhei, sustentei meu pai, minha mãe, ajudei meus irmãos desde menina. Eu nunca vivi nas custas de meu pai e da minha mãe. Nunca. Nunca vivi de ajuda de ninguém. Eu trabalhei. Tudo que eu ganhei foi trabalhando. Então, eu acho que para você falar do outro, você tem que ser melhor que o outro. Se você não é, fecha a sua boca. Então, eu acho que nós realmente vamos ter que tomar muito cuidado com fake news aqui nessa eleição. A outra eleição foi uma baixaria. Foi ridícula. Eu realmente espero que o Supremo Tribunal Federal coloque normas e regras. Porque nós precisamos parar com essa bagunça. Parar com essa farra. De pôr táxi do meu marido, de pôr foto minha, se eu estou trabalhando, se eu não estou. Sabe, chega, isso é feio. Mostra o que os prefeitos fizeram. Antigamente era lindo, que nem Maluf. Nossa, eu trouxe um monte de dinheiro. Eu faço, mas eu roubo um pouquinho e fica tudo certo. O povo não quer mais isso. Cada um tem a sua preocupação. Eu me preocupo com a população. Eu me preocupo com fake news. Eu acho que nós temos que abrir uma investigação, sim. Caçar mandato é outra coisa. Mas é como eu falo e como eu falei para o Trevisan. Eu não posso ser injusta com o Trevisan não votando favorável a Seidudinho. O Alex, o que eu aleguei? Que nós devíamos esperar a questão judicial. Eu tive meu ponto de vista. Então, gente, eu acho que essa casa precisa realmente se resguardar um pouco mais. A credibilidade dos vereadores dessa cidade, infelizmente, está ficando ridícula. Então, eu acho que a postura nossa daqui para frente tem que ser medida e comedida. Na internet, é fácil se usar de página. Como pessoas dizem, não tem só uma ou duas. Vereadora, já deu os 5 minutos ali. Estou terminando, presidente. É fácil falar atrás de página. Eu quero ver homem para vir falar na minha cara. Homem para ir falar na cara das pessoas. Se usar de página, enganar a população é muito fácil. E viva do seu trabalho para depois falar do meu. Eu cuidei da minha mãe e do meu pai. Eu não vivi de salário de mãe e pai. Boa noite, presidente. Meu voto é pela abertura. Tem aqui 5 votos para arquivar e 3 para estar abrindo, né? Eu nem precisaria nem me manifestar e nem votar, que eu só voto em caso de empate. Mas eu queria aqui deixar meus parabéns pro vereador Dinho Espírito. Falar que eu te admiro bastante, Dinho. Não é para qualquer um não ter 4 mandatos de vereador. Conseguir esse monte de verba que você conseguiu. Você tem puta de uma carreira aí política aí, de fazer inveja aí, em bastante políticos aí. 4 anos, 4 mandatos de vereador. Sendo esse último mais votado, né, Dinho? Com um grande parceiro aí, Arnaldo Jardim, trazendo bastante recursos aí. Sempre trabalhando aí. E foi como até o vereador Edmilson disse aí. A postagem do Dinho Espírito, ele errou na mensagem dele.
Mas o ofício estava lá embaixo, ali no ofício estava falando a verdade ali, né? Não falando que o senhor falou mentira, mas era só olhar o ofício que ia estar trazendo. Então, quer dizer, uma palavra, duas palavras que ele mudou lá, acabou fazendo toda essa confusão, né? Mas o que também não deixa de ser também uma fake news ali, foi uma emenda, né, parlamentar que você colocou. Mas igual o vereador Trevisan falou também, por isso que é ruim sempre ficar por último para falar, né? Todos os argumentos que a gente tem que falar, todos os vereadores já falou e tem que ficar citando eles daí. Mas é igual o vereador Trevisan falou também. O senhor foi nobre em reconhecer o erro, em se desculpar inclusive com a pessoa que requereu aí a abertura aí, né? Então, mais uma atitude louvável do senhor aí de reconhecer o erro, de pedir desculpa para o cidadão, para a população e para nós aqui, vereadores, que errou, e amanhã vai estar corrigindo o erro lá na página, né? Diferente do que outras pessoas fizeram aqui, né? Que insiste, quer brigar com o papel, quer brigar com a coisa tá lá mostrando e acha que é a Superman, né? É verdade, é verdade, é verdade. Mas enfim, meus parabéns em espírito. Meus parabéns, vereador de espírito. Encerrada a votação, eu proclamo o seguinte resultado. Por maioria dos votos, a representação por quebra de decoro parlamentar apresentada pelo cidadão e eleitor José Wagner Luiz, em face do vereador de espírito, foi rejeitada pelo egrégio plenário e, portanto, ela será arquivada. Agradeço ao suplente Edmilson Henrique de Almeida por ter deixado seus afazeres pessoais para comparecer a essa sessão e cumprir a nobre missão de substituir o vereador impedido de deliberar sobre a matéria. Muito obrigado pela colaboração, vereador. Peço agora que o senhor deixe o plenário para que o vereador titular possa reassumir o seu lugar. Solicito que o vereador de espírito adentre ao plenário e retome o seu assento. A fim de dar formal ciência ao representado, reitero a proclamação do resultado da votação, que foi o seguinte. Por maioria de votos, a representação por quebra de decoro parlamentar apresentada pelo cidadão José Wagner Luiz, em face do vereador de espírito, foi rejeitada. Portanto, então, será arquivada. Nada mais havendo, dou por encerrado o nosso expediente. Declaro agora aberta a nossa ordem do dia. Informo que, em virtude da realização da sessão extraordinária na última sexta-feira, não há nenhum projeto pautado para ser deliberado na nossa ordem do dia. Sendo assim, antes de encerrar nossa ordem do dia, eu convoco todos os vereadores desta Casa para a 11ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, a ser realizada após o recesso parlamentar, no dia 10 de agosto de 2020, às 19 horas. Declaro, dia 10 de agosto. Declaro, então, encerrada a nossa ordem do dia. De acordo com o ato da mesa diretora número 9 de 2020, continua temporariamente suspensa a parte da sessão ordinária referente à explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar, eu desejo uma boa noite a todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.